Por que seu filho te escolheu? É o tema do SOS Mãe Intuitiva de hoje. Essa pergunta, muitas mães, eu coloquei nos stories, muitas mães nunca tinham parado para pensar nisso, né? Por que meu filho é meu filho? Por que eu fui filha da minha mãe? Por que eu fui escolhida ou eu escolhi, né, estar em determinada família? Por que o meu filho, a minha filha estão nessa família? Qual é a resposta, né, desse porquê tão profundo? É o tema de hoje, é o que a gente vai conversar um pouquinho. Espero trazer uma clareza aí para vocês. Então essa é uma característica muito marcante da nossa geração, né? Essa questão de buscar respostas, né? Então as nossas mães, elas não tinham esse desejo, essa vontade de buscar, né? De buscar respostas, de ir atrás de caminhos diferentes, de caminhos novos, de sair daquele caminho tradicional. Nossas mães não tinham esse desejo, nossas avós também não, a maioria delas. Poucas fizeram isso porque poucas estavam atreladas a essa raça índigo que é a nossa, né? Então nós, mães hoje adultas, que nascemos entre 1970, 1990, 1995, ainda ali naquela transição, nós somos consideradas uma raça diferente das nossas mães, das nossas avós e bisavós. Eram dinâmicas diferentes, espíritos com saberes diferentes, realmente com um atrelamento às suas famílias muito mais kármico do que o nosso, né? A gente não veio para repetir os padrões familiares, a gente veio para quebrar eles. Então a gente já veio diferente. Talvez vocês se sentiam quando crianças muito até com dificuldade de pertencer à família de vocês, com dificuldade de entender aquela dinâmica daquela família. E hoje, né, somos buscadoras de uma mudança, não queremos viver, repetir aquilo que os nossos pais entregaram para nós, para os nossos filhos. Então a gente realmente é uma geração muito diferente. Nós somos a nossa raça considerada índigo, o nome dessa raça, né? Esses são estudos espirituais, existem literaturas no mundo todo, em várias línguas, com relação a essas raças, né? São estudos bem voltados para essa estrutura espiritual sem vínculo religioso, tá? Então, são estudos amplos aí sobre isso. E a gente tem, então, uma raça nova que chegou lá desde a década de 70. Alguns índigos nasceram antes, então a gente tem ali 1950, a gente já tinha índigos nascendo e outros índigos perdidos aí há muito tempo atrás, que nasceram para trazer revoluções, mudanças grandiosas, inovações para o nosso planeta e para a nossa humanidade, né? Então, aqueles super inventores, gênios, pessoas que a gente hoje carrega esse saber, né? Carrega esse conhecimento, como o próprio Jung, que foi um grande estudioso. Antes de falar sobre a raça dos nossos filhos, eles não estão na mesma raça que nós, preciso trazer essa introdução para vocês, tá? Nós realmente não somos igual os nossos, as gerações anteriores, os nossos pais, os nossos avós, bisavós. Eles estavam vivendo um laço kármico muito forte com as famílias. Quem é minha aluna já estudou sobre isso, a gente fala sobre essa linha de evolução, nós temos uma linha de evolução vinculada a essa família e a gente vai, no nosso processo de evolução, né, como um espírito, a gente vai reencarnando dentro dessa linha familiar. Então, lá atrás, a minha tataravó provavelmente era o mesmo espírito, né? Que estava dentro daquela linha. Então a gente vai reencarnando nessa mesma linha até que a gente
realmente esteja pronta para não precisar mais passar por esse ciclo de aprendizagem aqui, nesse planeta. Tá? Então, os nossos pais, os nossos avós, eles vêm de um aprendizado com base em laços considerado muito kármicos. O que é isso? Né? Então, eles vêm resolver os problemas que eles mesmos criaram no passado. Então, por exemplo, eu tenho lá um tataravô lá que cometeu uma injustiça lá e ele volta na linha do tempo, nessa linha dessa família, nessa linhagem, como outra geração mais recente para resolver aquilo que ele deixou lá atrás, aquela injustiça, ele precisa resolver isso. Então é bem possível que ele repita aquilo que aconteceu lá no passado, tá? Isso aconteceu até a geração do nosso pai e da nossa mãe. A partir da nossa geração, mudou isso. Então, dentro de um plano de evolução que existe para o planeta Terra, existe um plano de evolução para a humanidade, mudou essa estrutura onde nós, que estamos aqui agora e que nascemos nesse período, recebemos uma missão de quebrar padrões. Então, foi colocado no planeta, né, passou a vir almas que não estavam mais presas a essa linha e que estavam prontas para quebrar essa linha, para encerrar esse ciclo de repetição, porque no fim das contas, o que aconteceu? Ao invés das gerações passadas aprenderem e evoluírem, elas estavam repetindo. Então, ciclos gigantes de violações, de violência, de abusos, de coisas horríveis, de guerras, de fome, de tudo isso vem acontecendo há muitas eras, porque essa galera estava presa nesses ciclos e não estava conseguindo sair. Porque eles não estavam pegando aquilo que aconteceu e resolvendo, e olhando, e dizendo assim, eu não vou repetir isso. Eu não vou repetir. Eu não vou cometer o mesmo erro do meu bisavô. Eu não vou cometer o mesmo erro do meu avô. A gente nem sabe a história dos nossos ancestrais, só que a gente não imagina que a gente está repetindo. E aí, então, foi colocado uma estrutura de almas mais avançadas, mais evoluídas, com alguns dons, algumas virtudes divinas que não haviam sido desenvolvidas pelas gerações anteriores para iniciar essa grande mudança na nossa humanidade. Né? E nós somos essa primeira leva aí de espíritos mais evoluídos que veio. Somos considerados os seres índigos, né? A raça índigo, que é uma raça que vem com muita força trazer essa mudança para o mundo. Né? Então nós somos, eu vou falar um pouco sobre as mães índigos, né? Nós somos todas aqui, provavelmente, né, que estão mais ou menos... o meu público é índigo aqui, né? A gente tem mães aí de várias idades, mas a gente fica dentro dessa faixa aí da década de 70 até 1995 no máximo. Tá? Então a gente teve aí essa chegada de muitas pessoas que vieram fazer uma grande mudança. Então vocês podem perceber que em poucos anos a gente teve uma evolução gigantesca, em vários sentidos, né? A gente teve evolução na educação, a gente não está mais aceitando os padrões que foram exigidos lá pelos nossos pais, a gente não quer repetir esses padrões com os nossos filhos, está acontecendo um boom dessa educação positiva, de olhar diferente para a criança, está acontecendo um boom da saúde de uma maneira mais holística, de uma maneira mais integrativa, olhando para o indivíduo como um ser completo, né? Não só o corpo, não só os sintomas, mas também as emoções, mas também a sua saúde mental, mas também a sua saúde espiritual, a sua fé. Tudo isso está sendo revolucionado, a fé está sendo revolucionada.
a espiritualidade está sendo revolucionada e tudo isso tem a ver com os índigos que estão aqui fazendo esse movimento acontecer. O que vocês acham que eu sou, né? Eu sou uma índigo muito pura e simplesmente índigo, sempre fui. Né? Sempre tive essa coisa de que não cabia ali naquele lugar, que era difícil caber naquele lugar, e ainda tenho isso comigo, e estou aprendendo a colocar essa força para fazer a minha missão, que a minha missão é essa. Eu venho revolucionar a maternidade, eu venho revolucionar esse nosso olhar aqui para os nossos filhos. Então, cada uma de nós tem um papel dentro dessa estrutura de mudança que está acontecendo, e essa estrutura de mudança, ela tá explodindo nesse momento. Então, nossos filhos, eles não nos escolheram à toa e não foi colocado qualquer alma para que a gente fosse mãe dessas crianças, desses adultos no futuro. Existe um plano de crescimento e esse plano de crescimento nós fazemos parte. Lá, antes da gente encarnar, nós fomos convidadas a fazer parte dessa transição, desse caminho de evolução onde tudo vai ser diferente. Lá em 2050, tudo vai ser diferente e nós seremos o alicerce dessa mudança. Nós seremos aquelas que fizeram tudo diferente, que romperam correntes, que criaram coisas novas, que se aventuraram naquilo que acreditava muito, que ouviram a sua intuição. E também quero pedir para vocês compartilharem essa live com outras mães, porque essa live interessa 100% de todas as mães. Todo mundo que é mãe precisa ter acesso a essa live para entender que não existe acaso. A gente acha que as gravidezes podem acontecer por acidente, nenhuma criança nasce por acidente, não existe isso. Tudo tem um porquê e a gente vai entender esse porquê hoje juntas aqui. E tenho certeza que vocês conhecem outras mães que também vão se sentir muito felizes em entender esse porquê, entender o quanto elas são importantes, enquanto a vida delas é importante. Porque é muito isso, a gente fica muitas vezes perdida, principalmente quando a gente se torna mãe. Parece que tudo que a gente sabia, a gente já não sabe mais. E é muito um alinhamento que acontece. Eu falei sobre isso nos stories essa semana. A gente começa a ficar alinhada à nossa própria essência, à nossa própria missão. E é por isso que a gente se sente perdida. Porque muito do que a gente construiu, acreditando que era quem a gente realmente era, não é. Não é de verdade. É uma construção com base numa personalidade que foi construída lá porque o pai e a mãe disseram que tinha que ser daquele jeito. E a gente foi construindo aquela verdade internamente que não é a nossa de origem. Então a gente muda muito depois que a gente é mãe, porque começa a abrir esse banco de informações que está ali escondido, que faz totalmente sentido com a tua essência. Existe sim uma ligação prévia entre nós com as crianças que a gente recebe. Tá? Depois de nós, 3 raças já chegaram aqui. Então nós somos a primeira raça diferente dessa transição, que é a raça índigo. Depois a gente tem a raça cristal, que ela começou a nascer ali em 1995, até os anos 2000. E aí nos anos 2000 começou a nascer a raça arco-íris. E a partir de 2012, em grande número, as crianças diamante. Até fiz uma enquete ali nos stories. A maioria das mães aqui considera a sua criança diamante pelo período ali de tempo em que ela nasceu. Cada uma dessas raças tem um propósito e tem também um objetivo diferente, características diferentes, uma personalidade diferente, tá? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho, o Juan, de 16 anos, que é cristal, Luísa, de 10 anos, que é arco-íris, e eu tenho a Maia, de 5 anos, que é diamante.
Então eu convivo com essas 3 raças diferentes, 3 gerações diferentes, e é muito diferente realmente. Eles realmente trazem uma frequência diferente, uma vibração, uma personalidade, um propósito. É muito legal a gente estudar sobre isso e entender que eles são muito especiais. Pela idade a gente consegue descobrir qual que é a raça. Existem transições, né? Então se a criança nasceu, por exemplo, bem no ano 2000 ali, ela pode ser tanto cristal quanto arco-íris, depende das características. Eu vou trazer alguns detalhes para vocês aí. Eu fiz uma live sobre as crianças diamante, tá? Que são essas crianças a partir de 2012. Então, quem sentia aí de 2012 até 2020 por aí, ainda nasceram arco-íris e diamante misturados, tá? Então, realmente tem que olhar as características para vocês entenderem aonde que está o ponto ali do filho de vocês. Que são crianças que têm características de superdotação, tá? Então, por que tem um boom aí de crianças com altas habilidades, superdotadas, né? Sendo consideradas superdotadas, algumas com diagnósticos errados, diagnósticos muito precoces, onde os profissionais estão enxergando essas crianças como autistas, como TDAH, erradamente, completamente errado. Por quê? Porque são crianças muito pequenas, são raças novas. Muitos desses profissionais não têm, né, esse conhecimento, né, do outro lado, que é o que a gente o que eu trago aqui na maternidade intuitiva. A gente sempre vai olhar todos os lados, né, físico, mental, emocional e espiritual. Então, existem muitos diagnósticos errados, principalmente nas crianças diamante, porque são crianças extremamente inteligentes, são crianças altamente sensíveis, sensitivas, intuitivas, com uma mediunidade muito alta. Tem várias questões ali diferentes. Então, se vocês têm crianças pequenas, vocês podem assistir essa live, que vai ajudar bastante a dar clareza nesse sentido. Vamos falar sobre as escolhas, né? Como que acontece essa escolha? A primeira coisa que é feita, antes mesmo da gente nascer, é determinado quantos filhos nós vamos ter. Quem vão ser essas almas já é escolhido antes do nosso nascimento, tá? Então, essa é uma predestinação. Existem algumas coisas que não podem ser mudadas no nosso caminho, no nosso destino. Então, existe algo escrito antes da gente vir para cá, que são os combinados que a gente fez de aprendizagem. Então, eu me comprometi em me desenvolver, em aprender sobre amor incondicional, sobre empatia, sobre respeito, enfim. Tem uma lista lá, né, do meu contrato. E nesse meu contrato, para me ajudar a eu desenvolver essas habilidades, pessoas vão aparecer na minha vida, né? Então, vai ser determinado lá quem que vai ser o pai dessas crianças, porque esse pai também tem aprendizados ali com relação àquela vivência que vai ser compartilhada. A gente tem as crianças, né, as almas que vão vir em conexão com isso. A maioria delas não encarnaram aqui ainda, tá? Então, principalmente a partir de 2012, a gente tem almas chegando pela primeira vez aqui. Então, são almas que não trazem registros pesados. A grande maioria não tem registros do histórico nosso aqui da Terra, de todas essas guerras e todas essas coisas ruins. Eles vêm de um planeta que já passou por isso, né? Que já uma dimensão, né, de mais evoluída, que não vivenciou tudo isso que foi vivenciado aqui. Então eles vêm já na expectativa de vivenciar algo mais leve, né? E aí chega aqui, tá quase Terceira Guerra Mundial aí acontecendo, um caos total, porque muitos índigos não assumiram a sua missão. Então você vem com esse contrato e tudo que acontece na tua vida é para te impulsionar
a viver aquilo que você combinou que ia viver, né? Então, assim, tudo o que acontece na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, é para que a gente consiga cumprir o nosso contrato de predestinação. Então, assim, se eu não tô alinhada ao meu caminho, tô me sentindo perdida, talvez eu não esteja cumprindo esse contrato. E aí muitos desafios vão acontecer para que eu seja alinhada àquele lugar que eu preciso estar, aos aprendizados que eu preciso viver. Então, quando eu falo que a cura da mãe é a cura do filho, é porque nós estamos vivendo realmente uma oportunidade de ter filhos sem essa carga pesada, kármica, e que realmente eles vêm no sentido de nos ensinar, de nos curar. Então é uma troca muito linda que acontece. Então, nesse momento que a gente está lá com fazendo esses combinados dentro do nosso plano de evolução, a gente vai ter a oportunidade de escolher e também de ser escolhida para ter alguns mestres, alguns guias, né? Professores, para que a gente seja sempre lembrada de seguir no nosso caminho. E quem que são esses professores? São os nossos filhos. Então, qual que é a garantia, né, que essas crianças pedem? Tem uma troca energética conosco, então tem que estar alinhado naquele momento do combinado um padrão vibracional parecido. Então eles entendem, ó, essa mãe aqui, ela vai ter condições, se ela quiser, se ela desejar, né? Se ela escolher seguir o caminho dela, ela vai ter condições de me ajudar a crescer, né, num corpo, porque quando são pequenos eles não têm condições ainda são almas muito grandes num corpinho pequeno, então a gente precisa dar essa direção para eles. Essa mãe tem condições de ser minha guia. Essa mãe tem condições de me dar essa estrutura, que é muito mais espiritual e emocional do que qualquer outra. Então, essa estrutura, ela foi combinada. Olha, você tem condições, então você vai vir. Você vai vir para esse momento de transição. Então, talvez você esteja se perguntando agora, puxa vida, eu acho que erraram nesse negócio. Eu não tenho condições, eu não me sinto em condições. Se você não se sente em condições, talvez você esteja muito fora, realmente, do teu caminho, da tua predestinação. E aí, tem toda essa questão de alinhamento mesmo com a missão. É como se fosse uma troca, um combinado. Você ajuda esse ser a crescer com saúde, com segurança, com a sua autenticidade intacta, para poder cumprir a missão dele, que a missão dele é tão importante quanto a nossa, né? A gente vem quebrar padrões, eles vêm estruturar o novo, né? Toda essa estrutura nova que vai acontecer aí até 2050 vai ser... Os nossos filhos vão fazer isso acontecer. A gente vai criar um alicerce e eles vão fazer acontecer. Então, assim, se você vai entregar isso para ele, ele vai te entregar a sabedoria dele, o aprendizado dele. Então, quando eu tô unificada e já predestinada a essa alma, mesmo que seja uma criança adotada, tá, gurias? Aconteceu esse combinado, essa criança vai chegar até você. Tá? Então, tô esperando, tô na fila da adoção. Essa criança, ela vai vir no momento certo para ti, porque tem um momento já estipulado para que você receba essa criança. Tá? Então, a troca que acontece é essa. Você tem que guiar essa criança para que ela se torne um adulto consciente de quem ela é, né? Consciente das suas virtudes, das suas habilidades, com muito amor, com muita segurança. E, em troca, você recebe o conhecimento desse mestre. Você recebe todo o campo espiritual, o campo morfogenético, que a gente chama,
que é a aura desse ser, a gente recebe em nós, a gente tem acesso a essa riqueza de conhecimentos, e se a gente conseguir abraçar isso para nós, a gente cresce rapidamente. Então, é como se, bom, eu tenho 3 filhos, então eu escolhi crescer muito nessa vida, né? A minha mãe teve 7, então ela escolheu crescer muito nessa vida, né? Se desenvolver muito nessa vida. Então, só que agora a minha mãe está numa geração que ela não é índigo ainda. Então, eu já tenho mais clareza, mais consciência, e eu consigo, com mais facilidade que ela, a entender o que essa criança quer me ensinar, o que essa criança quer me mostrar. E aí, então, acontece esse contrato, tá? Esse contrato entre mãe e filho. E existe também o contrato entre pai e filho. E a gente sabe que existe muita quebra de contrato, né? Você tem livre escolha de quebrar esse contrato, você tem livre escolha de abandonar essa criança em algum lugar ou com alguém e seguir um caminho. Só que essa ação vai ter uma consequência, né? Como todas as ações, existe uma lei chamada causa e efeito. Então, tudo que eu faço gera um retorno para mim. E nesse contrato, a gente tem algumas informações importantes. Eu anotei algumas coisas para não esquecer que eu precisava trazer para vocês. Então, a gente tem desafios emocionais e espirituais que você vai enfrentar junto com essa criança. Então, todas as questões que essa criança traz, comportamentais, por exemplo, essa criança ela está mostrando que você também tem aquela desordem interna que precisa ser resolvida. Então, quando tu vê uma criança se jogando no chão, completamente desregulada emocionalmente, ela está implorando por um ancoramento, alguém que vai ali e regule aquela criança. Só que se a gente não estiver bem, se a gente não estiver regulado, a gente não vai ter condições de trazer essa estrutura para essa criança. Então, qual que é o aprendizado aí? Eu preciso aprender a me regular? Eu preciso curar os meus traumas, eu preciso soltar as correntes que me prendem a essas gerações anteriores que não fazem mais parte desse momento. Eu posso escolher. Por que as gerações passadas não tinham acesso a essas informações? Eu posso reprogramar um parto, eu posso reprogramar uma gestação que foi horrível, eu posso liberar traumas gravíssimos que me assombram. Hoje eu consigo fazer isso. Na geração anterior não dava, porque não existia esse conhecimento, ele não era um conhecimento, não tinha onde acessar esse conhecimento, né? Ele até existia, mas ele ficava isolado em muitos lugares aí que não são os lugares de fácil acesso, né? Missões complementares. No contrato que vocês fizeram com as suas crianças ou criança, você vai ter uma missão e essa criança vai ter outra missão. Claro, quando for adulto, né? Mas vocês vão ter missões complementares. Então, por exemplo, você pode se tornar uma grande líder aí de um movimento que vai fazer uma grande revolução, uma grande revolta aí no planeta de maneira positiva, tá? Uma revolução significa uma mudança, uma inovação de maneira positiva, e o teu filho vai ser uma pessoa que vai estar fazendo parte desse movimento, só que em outro papel. Então, e crescimento mútuo também faz parte do contrato de uma mãe índigo com os seus filhos. Tá? Então, a mãe índigo ela vai ensinar sobre força e sobre intuição. Enquanto os filhos cristal, arco-íris e diamante, eles vêm ensinar a mãe sobre o amor puro e a conexão direta na fonte. Tá? Então, essas crianças, depois da nossa geração, então são os nossos filhos, eles vêm para ensinar sobre o amor incondicional. É aquele amor que não tem condicionamentos.
né? Então, se tu não fizer o que eu quero, eu vou te colocar de castigo. Que foi assim que a gente aprendeu, né? Se você não seguir, não fizer a faculdade que eu quero que tu faça, eu vou te tirar do testamento. Tu não é mais meu filho. Então, isso acontecia nas gerações anteriores. Engravidou antes de casar, vai pra rua. Vai, se vira agora. Quantas mulheres foram expulsas por causa disso, né? Abandonadas com criança. Isso era normal nas gerações anteriores. Agora, e isso continua acontecendo, porque tem muita gente que não está assumindo o seu caminho, não está assumindo o seu contrato. Então, os nossos filhos vêm nos ensinar esse amor incondicional. Eles não vão fazer tudo o que você quer. Eles são aqueles que não vão fazer o que você quer. Você vai orientar e você vai conseguir... ele vai aceitar a tua orientação se for com base no amor incondicional. Se for com base no amor condicionado à obediência, tem que fazer o que eu quero, tem que fazer porque né, o meu jeito é o jeito certo, essa criança ela não vai tomar isso como um aprendizado, ele não vai aceitar. Né? Quem vive isso com essas crianças? Né? A gente tem crianças muito firmes aí, convictas no que elas sabem fazer, elas não querem essa orientação que seja de uma maneira muito forte, agressiva, imposta para eles. Porque eles sabem, lá na essência deles, que isso não é amor incondicional, não é o amor puro de Deus, do divino que veio, que é o que eles vieram nos ensinar. E a conexão que eles vêm ensinar pra gente é uma conexão que a gente aprende, né, na maternidade intuitiva, que é aprender que a gente tem uma divindade interna, né? Nosso próprio espírito que sustenta esse corpo é um fragmento de Deus. Então eles vêm trazer que Deus está em todos os lugares, em todas as coisas, e que nós temos esse Deus nos habitando e que a gente pode, através da nossa intuição, ser direcionado ao nosso caminho. Né? Que daí isso vem muito da mãe intuitiva, né? O que é a mãe intuitiva? É uma mãe que despertou para esse caminho, para esse lugar que a gente precisa seguir se a gente quiser ter um caminho mais leve. Né? Se eu quiser fazer outro caminho, eu posso fazer, só que isso vai ter uma consequência. E muitas vezes coisas acontecem para nos colocar no caminho certo, no caminho que a gente escolheu antes de vir, naquele caminho que a gente desenhou junto com os nossos filhos, junto com as pessoas que a gente convive. Mas com os nossos filhos é um acordo divino, é um acordo sagrado, que se tu quebra esse acordo, isso tem consequências graves. Acho que não existe consequência maior do que essa, tá? E os filhos, eles têm um momento exato para nascer. Então, eu lá com os meus 18 anos, o Juan veio. Eu não tinha nenhum plano de ter filho, eu não tinha nenhuma condição de ter filho, nem financeira, nem psicológica e nem nada, mas ele veio. E quando ele nasceu, eu entendi que eu tinha que ser responsável, que eu tinha que aprender a me virar, que eu tinha que aprender a pagar as contas, que eu tinha que aprender a ser uma adulta, né? A ter resiliência, um monte de coisa que eu não aprendi, eu não fui ensinada na minha infância, nada sobre isso. Então, eu tive que ser adulta. Do nada, eu tive que ser adulta e foi muito difícil. Eu tenho certeza que ele veio me trazer isso. Vamos lá, vamos acelerar aí a tua evolução. E aí, as coisas foram acontecendo. E aí veio a Luísa, né? Uma criança com deficiência intelectual. Então, as crianças que têm deficiência, tanto mental quanto intelectual, são crianças altamente intuitivas, são crianças que têm uma frequência muito elevada, são crianças que vêm para viver o amor incondicional, para vibrar amor incondicional e para receber amor incondicional. Então não são crianças que vêm para sofrer,
Não dentro dessa nova estrutura, dessa nova realidade de antes, lá atrás, sim, existia causa e efeito agindo, onde pessoas nasciam com deficiências por questões kármicas, isso acontecia, tá, gurias? Agora a gente está numa nova era, num novo momento de evolução do planeta, onde não chegam mais essas almas com históricos kármicos, essas almas elas não voltam mais para cá, tá? Então, as crianças que nascem com questões que são consideradas aqui pra gente como deficiência, até mesmo uma deficiência física, essa criança, ela vem para ancorar uma luz muito forte nessa família e para resgatar o amor incondicional ali nessa família. Então, ela vem para ser amada incondicionalmente, por mais que ela esteja ali diferente, né, do que a gente considera uma criança normal, uma criança típica, né, que hoje mudou as palavras. Então, assim, esse ponto mudou bastante. Então, eu não tenho mais crianças nascendo por questões kármicas. Essas crianças, elas não vêm mais para cá, essas almas não vêm mais para cá. Então, são crianças que vêm com um ancoramento muito alto. E foi quando eu entendi que a Luísa ela nasceu para ela ser feliz. Ela nasceu para receber amor. Ela nasceu para ela desfrutar dessa vida e manter aquela chama dela, aquela força que é a frequência do campo dela acesa. A minha missão como mãe dela é manter a chama dela acesa. E é muito difícil, porque ela é muito sensível. Então, tudo desestabiliza. E aí eu tenho que ir lá. E ela só consegue estabilizar comigo. Então, trago para ela a minha estabilidade. Se eu não tiver estabilizada, aí vira um caos, né? Eu preciso estar bem conectada, bem tranquila, para poder trazer essa segurança para ela voltar para o centro dela e conseguir ficar bem, tá? Crianças autistas, eu vi que uma mãe colocou ali, crianças que têm crise, gurias, observem bem isso, tá? Dentro dessa estrutura de raças, nós temos crianças que são altamente sensíveis a vários componentes que estão em muitos alimentos que a gente come, na água que a gente bebe, principalmente a água da torneira, nos imunizantes, nos medicamentos. Então, essas crianças que nascem com essa super sensibilidade e com um cérebro diferente, com um fígado diferente, as glândulas endócrinas são diferentes, a medicina vai ter que recomeçar, né? Vai ter que estudar tudo de novo, o ser humano. Isso não está acontecendo, isso é um problema. E aí as crianças estão sendo colocadas numa caixinha de um diagnóstico que não faz sentido e que no futuro, se isso não mudar, 100% de todas as pessoas vão ser autistas. A gente já está quase chegando lá, né? Eu não lembro agora, mas eu acho que a cada 9 nascimentos, nesse momento, uma criança já é considerada autista. Então, assim, a gente tem um caminho a percorrer, porque eu não concordo com esses diagnósticos. A criança que tem essas características, ela precisa de um olhar mais amplo, né, para a sua espiritualidade, para entender o que ela está vindo fazer aqui, né? Qual é o propósito dela, o propósito dessa família, como que a mãe tá, como que o pai tá, qual é o ambiente que essa criança frequenta, se ela passou por algum tipo de trauma no útero da mãe, como que foi o parto, tudo isso a gente tem que investigar para entender essa criança. Nós temos crianças que tem o filho da Gabi, o Lucas, que recebeu alta do método ABA, porque ele não tem mais características de uma criança autista. Porque a mãe foi lá e se curou e resolveu as questões que estavam nele. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa fazer esse movimento, tá? Então, assim, a gente tem que abrir o olho com relação a isso, tá, gurias? Porque a medicina convencional, ela não vai, a medicina tradicional, ela não tá olhando para essa mudança de raças. E a gente precisa abrir o olho com relação a isso, tá? Bom,
Muitas mães recebem em sonhos, sinais, mensagens que essa criança está chegando. Então, é muito diferente assim do que viviam as nossas avós, as nossas mães, né? A gente já tem uma conexão antes de acontecer o nascimento dessa criança. Então eu sempre conversava com o meu anjo da guarda, né? E aí toda vez que eu comecei a enxergar o meu anjo da guarda com o bebê no colo. Toda vez que eu conversava com ele, anjo da guarda com o bebê no colo, tá chegando a hora de mais uma criança. Só que isso depois que eu já estava alinhada. Deu uma falha aqui, gurias, na internet. Vê se voltou. A Ana tá falando aqui. Os professores ficam atordoados com os comportamentos atípicos e nos cobram. Sim, nós precisamos de professores, professoras que tenham acordado para a sua missão. Eles são índigos, na sua grande maioria. Alguns não, tem professores mais velhos, assim, que ainda estão na geração lá atrás, que não vão conseguir compreender essas crianças. Então a gente precisa de uma grande mudança na educação. Nas escolas, tem muitas escolas já fazendo isso, tem muitas pessoas já fazendo isso. A Renata tá aqui na live, né? Renata, a gente falou em já conversar sobre isso, né? Tem movimentos acontecendo. As pessoas estão entendendo que tem alguma coisa errada, que não é possível que todas essas crianças estejam com essa questão, com esse transtorno. Como assim? Tem alguma coisa errada, a gente tem que abrir o olho, a gente tem que começar a olhar além daquilo que estão dizendo. A gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar. Esse é o nosso propósito como índigos, tá? A gente vai ter um contato com essas crianças que não nasceram, né? Então, crianças que acabou acontecendo algum aborto espontâneo, ou até mesmo o processo da criança nascer e ficar alguns dias e falecer, né? Isso também já é acordado previamente, tá, gurias? Nenhuma criança não nasce por acaso, né? Então, existe um acordo para que isso aconteça. É como se fosse parte do aprendizado dessa mãe. Então, a mãe e o pai que vivenciam, né, uma situação de aborto, tem um aprendizado ali com relação a isso, para se preparar para vir uma segunda ou terceira criança aí, quando já o aprendizado precisa ser finalizado para que essa criança venha. Então, tem muitos casos de mulheres que têm vários abortos até realmente vir a criança nascer e dar tudo certo. Então, essas mães, elas passaram por um processo de aprendizado que já estava predestinado para acontecer, tá? Sobre os medicamentos para ajuste de comportamento, é uma indústria que quer faturar, na minha opinião. Esses ajustes de comportamentos, eles podem ser feitos sem essa necessidade. E a gente faz isso com as crianças, a gente ajuda essas crianças que nunca viveram aqui a entender como que funciona aqui, e a gente traz essa base para eles. Então, tem crianças que começaram a tomar esses medicamentos com 4 anos de idade, algumas com 2 anos de idade, que já estão com úlcera no estômago, e que lá na adolescência provavelmente vão sofrer de esquizofrenia e outras coisas. E vão ser 100% dependentes de vocês, porque vão ter uma demência com menos de 40 anos. Então, assim, não vale a pena. Tá? Não vale a pena, e assim, pesquisem fora da caixa, né? Saiam dessa caixinha e procurem conhecimento. Eu trago muito isso para as mães intuitivas, né? Que a gente precisa
em busca da verdade, porque a gente, na nossa intuição, a gente sente as coisas, a gente recebe os avisos. Nós somos almas intuitivas, nós somos mães intuitivas de nascença. A gente só precisa aprender a usar isso, né? Aprender a lembrar de quem a gente é. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês das escolhas. Tá? Então, a criança cristal. Tá? A criança cristal, então, são almas altamente sensíveis, são almas que chegaram ali por 1990, com mais força 1995 a 2000. Tiveram um curto espaço de chegada aqui, e são almas, então, muito sensíveis, pacíficas e espiritualmente evoluídas. Têm uma energia de cura e amor incondicional. Absorvem muito as emoções do ambiente, sentem tudo com muita força, são muito intuitivos, artísticos, né? Então já são maiores, né? São adolescentes, já adultos, né? Como que foi a escolha, né? Por que esse cristal escolheu a sua mãe? Alguns cristais nasceram ali a partir de 90, tá? Mas a maioria a partir de 95 até 2000. Até 2010 ainda tinham alguns nascendo. Então, essa criança cristal, né, que hoje não é mais uma criança, né, tem uma energia muito protetora, uma conexão espiritual muito aberta, né? Então, quando criança, talvez tinha muitos pesadelos, contava muitas histórias. E esse cristal, ele precisa de uma mãe que aceite a sua espiritualidade natural, sem invalidar as suas percepções. Tá? Então, por que essa mãe é escolhida, né? Então, quais são as mães que esse cristal escolhe? Mães que já têm uma maturidade emocional. Então, mulheres que são naturalmente empatas, né? Empáticas, cuidadosas, que já têm que é como se fosse uma coisa mais natural dessa mãe. Ela está mais conectada naturalmente, tá? Por que eles escolheram essa mãe, né? Porque oferecem uma segurança espiritual. É muito nesse sentido, tá, gurias? É muito além do que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, eles escolheram pela segurança espiritual, como se fosse uma proteção, né? Essa mãe, essa mulher tem capacidade de me proteger. Para que esse cristal possa se desenvolver sem medo, porque o cristal ele é muito sensível, né? Aquilo é um cristal, ele pode se quebrar, ele pode se perder, então ele precisa de muita segurança. Mães mais espiritualizadas são mães mais equilibradas, e ele precisa muito desse equilíbrio para não absorver todas as dores do mundo. E também porque são mães que vão compreender eles com mais facilidade, vão ser realmente mais compreensivas, vão estar mais abertas a se comunicar com ele, tá? Pode acontecer dessa mãe não despertar para esse contrato que ela fez com essa criança? Pode. Ela pode escolher ignorar tudo isso, rasgar e seguir outro caminho. Ela pode escolher ignorar toda a intuição dela. Ela pode escolher. Nós podemos escolher. A gente pode escolher simplesmente, olha, não consigo.
né? Não consigo seguir aqui, não consigo ser calma, não consigo aprender, não consigo, né? Tem essa escolha. E provavelmente essa mãe ela vai ser direcionada muitas vezes para o seu caminho, até que se ela não escutar essa intuição, ela pode até desenvolver alguma doença muito grave. Né? Quantas pessoas, a partir da doença, elas mudam, elas resolvem ser muito diferentes. Por quê? Porque elas entenderam que elas precisavam mudar o caminho. Então, se você ficar arrastando isso, vai chegar um ponto que vai acontecer uma coisa muito grave para que você pare, olhe e mude de rota, mude o caminho. Como que as crianças arco-íris, que começaram a nascer ali a partir dos anos 2000, tá? Então teve essa transição aí para os arco-íris. São almas um pouco diferentes do cristal, tá? O cristal, ele é mais introvertido, mais quietinho. O arco-íris, ele é mais extrovertido, tá? Então, são almas altamente vibracionais, a sua frequência é muito elevada. Então, o que é isso, frequência? Né? É como se fosse o quociente de luz daquele ser, daquela alma. Então, é a quantidade de luz que essa alma consegue carregar. O que é a luz? É Deus. A quantidade de Deus que essa criança, que essa pessoa consegue carregar. Quanto maior o meu quociente de luz, mais Deus eu tenho dentro de mim, mais eu consigo, né, expandir essa luz e isso chega nas pessoas. Existem estudos científicos sobre isso, né? A tabela de consciência de Hawkins, que eu apresento para as mães intuitivas também dentro do programa Mãe Intuitiva, lá na fase casulo. Quem já fez essa aula? Várias choram nessa aula comigo. É uma aula bem emocionante. Então, o arco-íris, então, ele tem essa força de expansão e eles são muito mais extrovertidos, cheios de alegria, mais animados, gostam de música, de dançar. É a Lulu, né, minha filha? Então é muito, muito forte isso. E o que eles precisam numa mãe, né? E quais são uns pré-requisitos, digamos assim? Precisam de uma mãe equilibrada, uma mãe estruturada. São parecidos os requisitos, tá? Mães que dão liberdade, mas que também direcionam. Olha só, a gente não pode só dar liberdade, a gente precisa direcionar. Tá? Os arco-íris, eles são muito dinâmicos, eles precisam de uma mãe que incentive a criatividade, mas também a disciplina. Porque senão eles vão fugir da disciplina e vão ficar só na criatividade. Que é a Luísa também. Uma briga para juntar os brinquedos, uma briga para fazer qualquer coisa. Se eu brigar com ela, ela não vai fazer. Pode esquecer, porque ela não vai fazer. Agora, se eu for com ela, conversar e entrar na frequência dela, né, mais divertida, ela vai fazer tudo. Vai arrumar tudo, vai fazer o que ela tem que fazer, vai se organizar. Então, não adianta ir na base da briga, porque não vai funcionar. Com o arco-íris não vai funcionar. Com o cristal até funciona. Aí tu vai reprimir o cristal e ele vai se partir, o coitado. Né? Já o arco-íris ele já não vai deixar. Ele já vai dizer não e chora que tu não vai conseguir arrancar isso de mim desse jeito. Né? Eles questionam tudo, são muito inteligentes, né? Então eu vejo, Luísa tem deficiência intelectual. Isso significa que ela tem dificuldade de aprender, tá? Aí, claro, aprender na escola, aquele monte de coisa, ela tem dificuldade. Mas se tu botar uma música com uma coreografia super difícil, ela vai olhar uma vez e ela já vai saber toda a coreografia. Cadê a deficiência intelectual da Luísa, que ela tem dificuldade de aprender, se na primeira vez que ela assiste uma coreografia, ela sabe tudo, ela faz os mínimos detalhes da coreografia, ela já sabe. E a gente fica chocado, assim, meu Deus, é muito
é para ela aquilo. Então, assim, eles selecionam o que eles querem aprender. Né? Quando a gente começa a olhar para as crianças atípicas, com esse olhar da alma da criança, a gente começa a perceber o quão inteligentes eles são. Eles realmente selecionam o que eles querem aprender. Tem coisas que não são interessantes para eles. Esse negócio do hiperfoco, sabe? Que está na moda agora também, hiperfoco. Quer dizer missão. É a mesma coisa. Por que eu tenho um hiperfoco em determinada coisa? Porque essa é a minha missão. Eu tenho um hiperfoco em estudo, em leitura, eu amo. Por quê? Porque é a minha missão, eu preciso estudar muito, eu preciso ler muito para poder compartilhar essas coisas com vocês. Os temas que eles amam, que eles são apaixonados, é o hiperfoco deles e é a missão deles. É aquilo que a gente tem que ajudar eles a proporcionar mais tempo para eles. Realmente desbravar aquilo. Qual que é o hiperfoco do teu filho? Qual que é a missão do teu filho? Né? Então, mães com muita alegria e uma espiritualidade natural. Mães muito pessimistas vão ter muita dificuldade com as crianças arco-íris. Porque são crianças, uhul, né? E a mãe vai estar ali e aí vai se irritar com aquele comportamento, não vai gostar, né? Vai achar que a criança está hiperativa, porque ela está muito radiante, muito feliz, né? A vibração dessas crianças é de muita alegria. A alegria é uma vibração de Deus, é uma vibração muito alta. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pessimismos que a gente herdou, né, dos nossos antepassados aí, pra gente não poluir essa energia boa dessa criança, tá? Então, por que eles escolhem essas mães, né? Porque precisam de um espaço seguro e vibrante para expressar sua luz sem restrições. E como que eles expressam? É nessa coisa, uhul, né? Nessa coisa boa. Dicas para a disciplina. A gente pode fazer uma live sobre como dar esse limite de uma maneira, né, mais amorosa, trazer essa orientação para essas crianças. Me coloquem um eu aí se vocês querem uma live sobre isso. Disciplina e organização para as crianças. A gente também precisa, né? Porque não toleram energia pesada, negatividade e ambientes muito rígidos. Então, assim, a criança arco-íris, ela não suporta ambientes rígidos. E aí, assim, a escola vai precisar mudar. O que está acontecendo? A criança que não suporta um ambiente rígido, ela não consegue ficar sentada na cadeira. E aí, os professores ficam malucos porque a criança não consegue ficar sentada na cadeira. A culpa não é do professor, gurias. A culpa é de ninguém. Na verdade, a gente precisa trazer esses conhecimentos para dentro das escolas. Porque tem que mudar a forma de conduzir a escola com as crianças. Não vai mais dar para ser do jeito que é. Não vai mais dar para ser sentado na cadeira com aquele monte de conteúdo. A gente precisa de coisas diferentes agora. A gente precisa de novas metodologias. Arco-íris começaram em 2000 e foram até 2012, por aí. Alguns depois ainda. Um pouquinho mais. Escolas tradicionais não suportam questionamento. Essas escolas, gurias, elas vão falir no futuro se elas não se movimentarem para mudar. É óbvio que precisa ter um olhar diferente. É muita criança. Tem salas que tem só crianças atípicas. Tá errado, não pode ser assim. E aí a gente vai medicar todas elas para elas continuarem ali sentadinhas como uns robôs. A gente vai matar o hiperfoco da criança, vai matar a missão dela, a gente vai acabar com o desenvolvimento do ser humano. Eu tô rindo, mas é de nervoso mesmo, sabe? Eu sei o quanto é difícil isso da escola, porque eu vivo isso. Eu tenho uma criança típica, eu tenho os meus filhos que têm características de superdotação. Então, assim, é muito difícil.
Mas a gente precisa pensar em como a gente pode fazer para mudar isso. O que a gente pode fazer? Né? Dentro da nossa comunidade, dentro da escola que o nosso filho frequenta, será que tem alguma porta, alguma abertura para fazer algum movimento? Que nós precisamos fazer. A gente precisa se movimentar nesse sentido. Precisamos de índigos dentro dessas estruturas. Então, o arco-íris, ele escolheu uma mãe que vai ajudar ele a não perder a sua essência, tá? Essa essência divertida, essa essência alegre, artística, criativa, essa essência das cores, da música, da dança, do hiperfoco da criança. Se você não está conseguindo fazer isso, talvez seja o que você precisa desenvolver, tá? E a gente tem as crianças diamante, que agora é a última leva aí que tá vindo e que vai, ela tá assim, a encarnação máxima. Os diamantes, eles não encarnaram na Terra ainda, então são seres 100% vindo de outras dimensões mais evoluídas. Eles já vêm trazendo uma nova frequência muito maior, muito mais expansiva, e eles têm uma sensibilidade, porém é diferente do cristal. O cristal é muito sensível, o diamante é mais bruto, porque ele é mais forte, não é porque ele é bruto de agressivo, mas é porque ele é forte. Ele continua sendo, né, um cristal, porém muito mais forte, muito mais resistente para essa transição. Então ele vai ficar até 2030 encarnando em grande quantidade, e quem sai daqui e não conseguiu passar por um estágio de acordado com relação ao que eu estou trazendo para vocês, não volta mais, tá? Então na Terra não volta mais aqueles que estão presos em questões kármicas, em coisas pesadas, porque a Terra não vai mais ser um lugar de guerra, de fome, de doença. A gente está passando por um estágio de evolução como espíritos, que aqui nesse planeta vai ter outra estrutura acontecendo e vai ser um lugar de muita paz, um lugar de muita harmonia, vai ser uma era totalmente nova, que eu não sei se nós veremos ela, né, nós índigos, mas a gente está ajudando a construir para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, e talvez a gente volte, né, como um tataraneto ou bisneto, né? Aí a gente vem aproveitar depois que está tudo pronto, de novo, né? Mas, por enquanto, a gente tem essa missão, a gente precisa trazer esse ancoramento. Bom, a criança diamante, então, são almas extremamente evoluídas que possuem um conhecimento ancestral vasto. É como se eles tivessem estudado tudo o que tem aqui antes de chegar aqui. E o universo inteiro, tá? Que é como a Maia conta as histórias. Aqui a gente fica só escutando, né? Lá vem uma história. Diamante é a partir de 2012. Eles vão até 2030 e ali vai ter uma mudança, porque em 2050 é o período para que a gente já esteja com essas mudanças, já vivendo essas mudanças. Tá? Se tudo der certo, se os índicos contribuírem, se a gente realmente se movimentar, resolver os nossos perrengues, fazer a nossa parte, parar de drogar os nossos filhos, encher eles de diagnóstico, porque isso vai fazer com que essa evolução não aconteça, e tem muita coisa por trás aí que eu não posso falar, que eu acho que vocês estão entendendo, né? Estou fazendo uma linguagem aqui meio, né? Tem muita coisa tentando impedir que essas crianças sejam quem elas nasceram para ser. E esses medicamentos fazem parte disso. Então, não façam isso, não façam isso. Busquem outros caminhos. Todos são diamantes a partir de 2012? Tem uma transição ali, tá? Pode ter arco-íris ali também. Então, não é assim, cortou, pum, né? Tem uma transição entre arco-íris e diamante.
Muito triste isso, né, Nai? Bom, vamos lá. Os diamantes, eles já vêm com todos os dons psíquicos, que a gente chama, abertos, ativados. Então, eles têm clarividência, clareaudiência, telepatia, coisas que nós, índigos, estamos... Se a gente não desenvolver isso, raros índigos vão ter isso desenvolvido. Tá? Então, nós temos uma criança que é telepática, que enxerga com o terceiro olho, de olhos fechados. Ela não precisa olhar no olho para ela te enxergar, né? Que tem telecinese, que consegue... Ela tem tudo, ela nem imagina o que ela tem, porque a gente tem que ajudar ela a entender o que ela tem ali de poderes ali, né? Mas ela tem todas essas ativações, já vem com essas ativações. E eles já estão na vibração, carregando essa força, essa luz, né, de Deus, lá como se já fosse 2050. Onda cerebral gama, altamente acelerado, conhecimento 1000, aprende assim, mas só aquilo que se interessam, né? Aquilo que aprende, que muita coisa que ensina no colégio não é interessante, porque eles estão lá em 2050. Eu sei que é difícil, tá? Mas a gente precisa entender. A gente precisa entender para poder ajudar, para poder buscar o que está faltando em mim, para eu poder fazer com que essa criança seja quem ela nasceu para ser. Eu preciso ser quem eu nasci para ser. A cura da mãe é a cura do filho. Muitos deles se sentem deslocados da Terra, tá? Porque essa consciência deles é muito elevada. E aí a gente entra de novo para os diagnósticos. Uma criança diamante, ela corre o risco de sofrer um diagnóstico de autismo, ser medicada, destruir todos os seus dons psíquicos, porque essas medicações bloqueiam as suas glândulas de comunicação, telepática, clarividência, bloqueia tudo, tá? Então, mais um aviso aqui para que vocês fiquem de olho, tá? Tudo que você ensina aqui, tem no seu curso, Mãe Intuitiva, é só o bônus do curso, tá, gurias? A gente vai bem longe lá, vai bem profundo, né? O programa Mãe Intuitiva, ele é o nosso resgate, para que a gente realmente seja quem a gente nasceu para ser. A gente vai curar essas marcas do passado, né? Do pai, da mãe, dos ancestrais, da infância, para a gente voltar para o agora, curar a gestação dos nossos filhos, resolver tudo o que aconteceu, deixar tudo alinhado, para a gente conseguir viver o agora com leveza, com conhecimento, com intuição. A gente tem ferramentas divinas, que uma delas é a bula intuitiva, para resolver esse tipo de desalinhamento que acontece com os filhos, questões de doença, questões de transtorno, questões psicológicas. A gente vai fazer uso das ferramentas da maternidade intuitiva e não vai buscar um medicamento para a criança, porque a gente já sabe como resolver, a gente tem esse conhecimento lá, tá? É bem mais profundo, tá? Flúor e cloro da água também afeta, principalmente o flúor, que afeta a glândula pineal. Sim, já que lá no programa Mãe Intuitiva, na fase casulo, eu falo sobre o flúor. Recomendo que vocês usem filtro de barro. Tem o filtro de barro, ele tem esse filtro, tá? Tem um filtro específico do filtro de barro que filtra o flúor também. Me deu um branco agora aqui, mas eu posso passar para vocês também depois o nome. Mas o filtro de barro é um ótimo filtro e ele é super barato, acessível.
Vamos seguir aqui então com os diamantes, tá? Então, os requisitos para a escolha dessa criança super evoluída te escolheu. Por que ela te escolheu? Mães com alta sabedoria espiritual. Hã? Né? Como assim alta sabedoria espiritual? Tem muita coisa aí em ti que tu não lembra, mas que tá em ti. E que à medida em que tu vai no teu processo de limpar aqueles traumas, que é o que a gente vive no programa, você volta a ser tu e volta a lembrar de sabedorias que estão em ti. Então é por isso que ela te escolheu, tá? Essas crianças, elas precisam de mães que compreendam a sua sabedoria, compreendam que eles são seres altamente evoluídos, sem tratá-los como estranhos ou exagerados. Como são seres extremamente evoluídos e que têm até dificuldade de ficar aqui na Terra, a gente precisa ajudá-los a ficar aqui. Então, ensinar as coisas daqui, usufruir da natureza, né? Levar essa criança para correr na pracinha, pisar no chão, pisar no parque, pegar uma árvore, juntar folha de árvore, brincar com argila, qualquer coisa que vai trazer para ela: estou aqui, estou na Terra, né? Preciso estar aqui, é aqui o meu lugar agora, eu tenho uma missão aqui. Os diamantes, eles não lidam bem com crenças limitantes, com rigidez, nem mesmo religiões rígidas. Eles não vão ser seres sem religião. Então, a gente vai ver aí uma grande mudança, né, nesse sentido no futuro. São seres que não vão trazer a necessidade de ter uma religião, eles se conectam diretamente com Deus e não buscam esses atalhos, digamos assim. Esses atalhos não, esses caminhos, né, de conexão, eles já têm ali a sua conexão diretamente com Deus e eles não vão buscar uma religião para isso, tá? Quais são os tipos de mães que essas crianças vão escolher? Alguém que não o sufoque com dogmas, com crenças, com padrões ultrapassados, regras ultrapassadas. Ai, minha família inteira viveu isso, eu vou repetir. Então, a maior dificuldade acho que não é nem a gente, porque a gente quer fazer essas mudanças, né? É muito mais a sociedade em si. Então, a gente precisa trazer isso, essa voz da nossa criança, né? A gente tem que gritar por elas, a gente tem que fazer esse movimento por elas. Precisa de uma mãe que vai ajudar a equilibrar entre estar muito lá em cima e estar aqui. Então, uma mãe que ajude a chegar nesse caminho do meio, onde eu consigo viver nesse centro, né? Onde eu não estou muito lá, não estou muito cá, mas eu estou no meu centro. Os diamantes, eles vêm numa missão muito importante. E eles vêm numa mãe que eles sabem que vai fazer de tudo para essa criança cumprir o seu propósito. Então não é à toa, não é acaso que você está aqui me escutando. Quem vai assistir depois essa gravação, né? Não é acaso que você está assistindo essa gravação. Nós temos a missão de despertar para essa missão, esse olhar. Fazendo um resumo aqui, os cristais, eles precisam de proteção e acolhimento, porque eles são muito sensíveis. Os arco-íris, eles precisam de liberdade e estrutura ao mesmo tempo, que é aquela coisa da disciplina que eu falei para vocês. Os diamantes, eles precisam de uma mãe que compreenda a sua grandeza sem limitá-los. Não olhe para o seu filho como um estranho, como um diferente. Não olhe para o seu filho como sendo um ser limitado. Na verdade, ele é um ser ilimitado. E tem muita coisa que existe
aqui nesse planeta, nessa Terra, tem muitas coisas que sabem de tudo isso que eu estou falando para vocês. E é por isso que tem muitos alimentos que fazem mal para essas crianças. É por isso que tem muitos imunizantes que nesse momento fazem mal para essas crianças. Que são componentes ocultos que a gente nem sabe. E que a gente tem que, abrir esses 3 olhos aqui, né? A nossa intuição também, para a gente sentir o que a gente tem que fazer. Qual o caminho que a gente tem que percorrer. Os nossos filhos nos escolheram e eles fizeram uma troca, né, de confiança para que a gente fizesse um movimento, para que a gente fizesse essa mudança acontecer. Você falou tudo o que eu precisava ouvir. Que bom. Fiquei muito feliz. Não devemos encaixotar os nossos filhos. A sociedade já faz muito isso. Então, assim, olha que coisa, né? Quando a gente não encaixota o filho, ninguém vai conseguir encaixotar. Porque você é a responsável por ele. O contrato que foi feito com essa criança foi você com essa criança. Entende? Exemplos de alimentos que contêm alumínio, né? Principalmente panela, não pode cozinhar com alumínio. Tem muito alimento que tem alumínio, corantes, açúcares no geral, né? Mas os corantes vermelho e amarelo principalmente. Tá? Não dou mais sorvete para os meus filhos, agora só dou açaí. Olha o rótulo desse negócio aí, esses açaí que tá na moda agora. Tem um combo de corantes ali sinistro, que faz muito mal para a saúde. Então, tem muito componente ali que a gente precisa entender que não é isso que os nossos filhos precisam. Eles precisam de alimentos da Terra, do planeta Terra, não que o homem inventou e fez, né? Alimentos do planeta Terra, fruta, verdura, legumes, enfim, coisas daqui, desse planeta. É isso que eles precisam. Tem como ser arco-íris e diamante ao mesmo tempo? Não. Talvez não esteja bem determinado agora, mas aos poucos você vai conseguir determinar ali, vai conseguir entender direitinho aonde que se enquadra, tá? Minha filha diamante está com fósforo alto no organismo, os médicos não descobrem. E tem muita coisa, gurias, que chega no corpo, chega no fígado, e o cérebro, o que acontece? O fígado vai puxar, vai levar o sangue para o cérebro. Então tem muita coisa que colocou no corpo, daqui vai para cá e fica alojado aqui. E tu não consegue mais, em exame de sangue não aparece. Então tem muitos componentes que a gente não vê, mas que estão contaminando o cérebro das crianças. E como são crianças altamente sensíveis, são crianças que têm um cérebro num processo muito mais avançado, né, que o nosso, e estão numa primeira encarnação, tem uma série de questões ainda, isso está dando um choque. Então nós índigos, a gente não passou por isso, a maioria não tinha essa hipersensibilidade. Então a maioria não passou por isso. Agora nós temos crianças hipersensíveis desde os cristais. E se a gente for olhar a linha do tempo de crescimento das crianças com diagnósticos, vem daí. É essa linha do tempo, a linha do tempo das novas raças que foram chegando. Nós, mães índigos, nós temos algumas características marcantes. Só pra gente finalizar aqui, tá? Forte intuição e conexão espiritual. Se você não sente isso, você tem, vamos ativar isso daí. Criação consciente e respeitosa é um desejo, né, de uma mãe índigo. Não aceita dogmas, padrões impositivos. A gente tá lutando para ficar longe desses bloqueios aí que a gente recebeu lá dos nossos antepassados. Temos um espírito de liderança e autenticidade. Se você não sente isso, talvez não esteja alinhada ainda
ao teu caminho. É uma defensora natural da educação alternativa e autodidata. Você vai olhando para tudo que eu falei, se fez sentido para você, já está abrindo essa habilidade aí, né? De olhar, puxa vida, a gente tem que mudar a educação, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, não dá para ser assim. Mães de crianças, mães de adolescentes, todas são bem-vindas, tá? Sensibilidade emocional e empatia, ativista e transformadora. A mãe índigo veio para preparar e educar as novas gerações de crianças cristal, arco-íris e diamante, que trazem uma vibração ainda mais elevada para a Terra. O seu papel é ensinar como? Pelo exemplo. Pelo exemplo, incentivando a autenticidade, a liberdade, a espiritualidade intuitiva. Seus desafios podem incluir um conflito com as tradições familiares, né? Os padrões que vieram lá dos ancestrais. Sobrecarga emocional, porque inconscientemente tu tem ali essa sobrecarga dessa missão que tu tá carregando e talvez tu lá no teu inconsciente tu quer muito, muito, muito isso e não tá conseguindo. Necessita equilibrar a sua própria evolução com a criação dos filhos. Nós temos essa missão. Nós fomos escolhidas e nós escolhemos. Então assim, você escolheu estar aqui nesse momento do nosso planeta, ser uma dessas bases, ser um alicerce nessa transformação, receber essas almas que nunca vieram para cá. Então você precisa se abrir para isso. Se esse vídeo fez sentido para você, imagina o que pode acontecer se você viver a maternidade intuitiva aí no seu dia a dia. Aqui a gente não segue regras prontas, a gente aprende a escutar a nossa intuição, a curar a nossa história e criar uma nova forma de maternar, com mais leveza, consciência e conexão. Se você quer dar o próximo passo, na descrição desse vídeo você encontra os links da maternidade intuitiva e eu te espero lá. Um beijo!